Gente, quantos de vocês eu poderia pedir aqui? Levanta a mão para mim. Quem já estragou a sua vida sentimental por causa de emoções, de sentimentos, por causa de ouvir mentiras, bobagens, quem que já teve ou tem problemas de relacionamento por causa de sentimentos, por causa de emoções, por causa de descontrole, por faltar o domínio próprio? Quantos que estão com problemas sérios de saúde porque não tem domínio sobre as suas emoções? Acho que seria difícil alguém que não levantasse a mão, quem já não teve. Mas se você tem problema nessa área, você precisa parar e fazer uma pergunta agora bem simples para você. Feche os olhos, diga comigo: qual nota eu dou para a minha mente? Qual nota você dá para a sua mente? De 0 a 10. Ó Deus, obrigado. Nós podemos dizer como a canção que acabamos de louvar: glória a Deus. Quantas maravilhas, Pai. Quantas vitórias. Quantos milagres. Quantas mudanças. Quantas transformações. Quantas curas. Quantas restaurações. Quantas vezes o Senhor tirou o peso que estava sobre nós. Quantas vezes o Senhor criou em nós uma visão, um sentido de viver que não existia dentro de nós. Quantas vezes o Senhor, pelo poder da sua palavra, mudou, transformou, fez uma obra incrível, Pai. Oh, Jesus, glória a Deus, por suas maravilhas, Senhor. Quantas pessoas que elas podiam vir aqui na frente do altar e contar, olha, Jesus fez isso e também fez isso, e Jesus também fez isso. Quantas pessoas podem, meu Deus, dizer, depois que o Senhor me permitiu vir para esse ministério, conhecer essa mensagem, essa palavra, Senhor. Um dia minha mãe escutava a bispa no rádio e a nossa vida estava um caos. Era uma desgraça, era um fundo de poço. E um dia o Senhor permite nós irmos à igreja e fomos, porque éramos sinônimos de problema. Saímos de uma determinada denominação e fomos para o Ministério Mudança de Vida, porque a bispa aceitou. Ela disse: eu vou pegar esse problema, eu vou pegar essa causa. E o Senhor usou ela, como o Senhor tem usado ela, tem usado o ministério, e isso está crescendo cada dia que passa. Mais pessoas têm sido instrumentos, colunas, alicerces, apoio. O Senhor tem levantado a casa dela, o Senhor tem levantado lideranças, o Senhor tem levantado pastores, o Senhor tem levantado para nós chegarmos a esse resultado que acabamos de louvar aqui agora. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Cada um pode agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles. Tem gente que pode dizer: nenhuma das promessas que o Senhor me fez, nenhuma deixou de se cumprir. Todas têm se cumprido. Todas têm se cumprido.
Todas as promessas o Senhor tem cumprido. E as que ainda o Senhor não pôde cumprir, não é porque o Senhor não pode cumprir, o Senhor não tem poder para isso, é que ainda está faltando um alinhamento, está faltando mudanças, está faltando ela dar condições. Porque as suas maravilhas não têm fim. O Senhor não tem fim. A gente vem para a igreja, a gente vem para o culto de um jeito e a gente sai completamente diferente. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor fez, Pai, foi incrível. Está aí, a tua palavra continua sustentando toda a criação. A tua palavra continua sustentando, Pai, tudo que o Senhor criou, e a nossa vida é sustentada pela tua palavra, e tudo vai ser, ó meu Pai, na nossa vida, o que não aconteceu, meu Pai, não mudou, vai ser, ó meu Pai, sustentado, vai ser mudado por causa da tua palavra. É por causa da tua palavra. Foi Ele quem chegou e disse, tudo como queria, foi Ele quem criou. E agora o Senhor nos dá o poder de trazer à existência o que não existe, chamar as coisas que não são como se já fosse, e trazer para a nossa vida a existência. Traga à existência o que não existe, porque pela palavra, pelo poder da palavra vai passar a existir. Você vai tocar, você vai viver como podemos tocar na obra que o Senhor realizou. São muitas as suas maravilhas, meu Pai. O Senhor mostra a tua riqueza, a tua grandeza, a tua soberania, o teu poder. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o Emanuel, Deus conosco. Oh, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós precisamos tanto da tua ajuda aqui, Espírito Santo. Nós precisamos da sua ajuda aqui, Senhor. Nós precisamos que as vendas venham cair. Coloca a mão na tua cabeça e fala, Senhor, muda a minha mentalidade. Problema de mentalidade. E eu preciso hoje dessa mudança. Eu preciso sair desse padrão errado. Eu preciso sair, meu Pai, daquilo que está puxando a minha vida para baixo. Eu preciso, Espírito Santo de Deus. Eu preciso do padrão certo. Eu preciso, Senhor, pensar como o Senhor pensa, falar como o Senhor fala. O Senhor tem urgência, o Senhor quer fazer. O Senhor está deixando claro, ei, eu tenho urgência, eu quero fazer, eu quero te honrar, eu quero te responder, eu quero te abençoar. Eu estou aqui pronto, eu estou aguardando. E aí, hoje você decide, você toma uma decisão, você veio à igreja, você veio ao culto. Por quê? Porque você quer realmente essa mudança, porque você vai permitir, você vai deixar aquilo que tem sustentado todas as coisas, é o que vai te ajudar a sofrer esses rompimentos em nome de Jesus. Ah, meu Deus, me ajuda, ajuda a igreja. Ajuda, nós precisamos crescer, nós precisamos mudar. Nós precisamos, Senhor, sofrer as mudanças que ainda não aconteceram. Senhor, eu estou te pedindo em nome de Jesus. Faz uma obra aqui, Jesus. Faz uma obra aqui, Senhor. Se a gente tem algum problema, se alguma coisa não está andando, é um problema de mentalidade,
É porque, meu Pai, por algum momento abraçamos a mentira, porque acreditamos em mentira. Meu Deus, nos agarramos a alguma mentira. E o que nos liberta é a verdade. E o diabo quer roubar de nós a verdade. O diabo é um ladrão. E ele rouba. E ele talvez está roubando a vida de muitos. Talvez ele está roubando a alegria, a energia, a saúde, a paz. Está roubando os sonhos, está roubando as forças, está roubando muita coisa. Talvez ele já roubou, meu Pai, mas hoje eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, chega de roubos, chega de ser sequestrado, chega de humilhação, chega de vergonha, chega em nome de Jesus. Nós precisamos da tua bênção aqui hoje, Senhor. Nós precisamos dessa libertação. Nós precisamos valorizar. Nós precisamos perseguir, buscar a única coisa que importa, que é a tua presença, Senhor. Que é a presença do teu Espírito. É como a bispa falava domingo. Quando aquele homem estava naquele avião e ele descobriu que tinham ratos, tinham os seus roedores, roendo a fiação. E ali ele teve um insight: leva esse avião para mais alto. Leva esse avião para o lugar mais alto. Sobe com esse avião. E quando ele subiu, aqueles ratos não suportaram, eles morreram. Então, eu creio que é isso que nós vamos fazer. Nós vamos levar nossa vida espiritual para um lugar tão alto, que não vai haver sentimentos miseráveis, não vai haver mentiras, não vai haver problema, não vai haver situações que vão continuar tendo poder de querer trazer uma pane para a nossa vida, de querer fazer o avião cair, de querer fazer a nossa vida, meu Deus, retroceder. Eu declaro em nome de Jesus, que cada um possa levar a sua vida espiritual para o lugar mais alto, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, eu te amo e te agradeço. Consagra esse culto, consagra essa reunião, e que ninguém saia daqui da mesma forma. É isso que eu te peço e te agradeço, amém. Amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito que é esse? Então diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. Diga: e eu creio que eu vou crescer tanto que não vai haver mais espaço. Diga: pois eu vou crescer aonde até o espaço não haverá mais. José cresceu tanto que não tinha mais como crescer. Eu creio que nós vamos crescer tanto que não vai ter mais espaço. Nós vamos ter que criar algum meio. Você crê nisso? Amém. Fala para essa pessoa: você vai crescer tanto que não vai ter espaço. O tanto que você vai crescer. Fala isso, olha nos olhos dela, toca nela e diga a ela: você vai crescer. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Abra a Bíblia no livro de Gênesis 12, versículo 1 ao 3, que diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Diga comigo: Deus primeiro deu a Abraão uma direção. O que ele fez? Agora, vamos ver as promessas. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção.
abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a primeira coisa que o Senhor fala com Abraão, ele fala para ele: Abraão, você está num lugar confortável, você está na Mesopotâmia, e eu quero que você saia desse lugar. Tanto que em Atos, Estevão dá detalhes. Que o chamado do Senhor ao Abraão não foi em Harã. Tinha sido na Mesopotâmia. Um lugar confortável, um lugar tranquilo. Mas lá, ele estava vivendo um padrão errado. Ele estava vivendo o padrão do pai dele. Para quem não lembra, Abraão teve um pai que o padrão desse homem, a Bíblia não descreve absolutamente nada de conquista. Descreve ele saindo da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, era para a direção de Canaã, uma terra maldita, que era a terra de Cã. Só que ele para em Harã. E por que ele parou em Harã? Porque, diga comigo, seu pai nunca saiu do padrão antigo. Ele nunca saiu do velho padrão. Ele nunca aboliu da vida dele, ele nunca se livrou da vida dele daquele velho sistema, daquela velha mentalidade. De uma maneira que ele vivia, aonde o máximo que ele pôde fazer é sair de um lugar. Imagina, o que a pessoa fez da vida dela? Ela mudou de cidade. O que ela construiu? O que ela tem de conquista, de mudança? Nada. Que é o que, infelizmente, muitos crentes têm vivido nos dias de hoje. Né? Muitos crentes se acostumaram a viver sem testemunho. Muitos crentes se acostumaram. Eu não tenho nada contra uma pessoa depender da ajuda de um governo. Não é que eu não tenho, tenho. Na verdade, eu tenho. Eu respeito, mas eu não concordo. Uma pessoa viver dependendo de um governo, dependendo de um pai, dependendo de uma mãe, dependendo da medicina, de um psicólogo, não tenho nada contra. Eu estou dizendo que nós servimos, acabamos de louvar agora que nós servimos ao Deus que criou o quê? Hã? Isso é pouco para você? O que Deus criou? Ele criou tudo. E tem gente que é capaz de diminuir a Deus e a sua palavra. Por quê? Porque ele enxerga as coisas de acordo com a visão dele, de acordo com o que está dentro dele. Então, Abraão, você vai ter que sair. Você não está vendo que o padrão do teu pai não deu nenhum resultado, não mudou? Saia. Saia dessa terra. Saia do meio desses parentes. Vou te dar uma direção específica, tá? Saia da casa do seu pai. Você está carregando as deformidades de caráter do papai ainda. O papai mentia, você mente ainda. O papai enganava, você engana ainda.
O papai era desequilibrado, você também é desequilibrado. Ele não te ensinou como viver a vida e você está mostrando que até agora você não aprendeu com a palavra. Por quê? Porque enquanto uma pessoa ela não decidir que ela precisa sair, eu preciso sair desse velho padrão. O que na sua vida precisa sair? De onde você precisa sair? Quem ouviu falar do jejum da purificação? O jejum da purificação, ele começou na virada, né, de quarta para quinta, à meia-noite. E nós entregamos, foi um jejum de 12 horas até meio-dia. Depois o bispo veio, deu uma palavra, ele abriu com a pastora, depois ele veio, deu uma palavra, encerrou. Eu vou abrir para você só algumas coisas, que, por exemplo, eu decidi que eu ia tirar. Alguém vai falar, mas tem coisas que é pecado, né? O religioso já vai para o lado do pecado, é pecado. Não é questão de pecado. Tudo me é lícito. Eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida. Eu quero uma vida grande envolvido com coisa pequena? Eu quero uma vida grandiosa? Eu quero fazer a diferença? Eu quero uma vida que o Senhor me promete, garante, e eu estou fazendo ainda algumas coisas que ela não cabe na minha vida? Então eu falei, Twitter, Facebook, Instagram, tirei tudo. Ficar assistindo, vendo alguma notícia que talvez ali o próprio Google apresenta do momento, não é entrar nas manchetes, não é ler o texto, às vezes vê só aquela capa. Não quero. E o propósito da purificação é ficar um mês fazendo isso. Então começamos dia 23, vamos terminar dia 23. E aí eu me lembrei de algumas coisas que o ano passado eu tirei da minha vida e que foi a maior bênção. E que por muitos anos eu achava que eu não conseguia ficar sem aquilo. Alguém vai falar, mas era pecado? Não, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas. Então eu não vou assistir nada que não seja programa Mudança de Vida, palavra de vida e fé com a bispa. Os louvores eu posso ouvir do ministério, eu quero ouvir do ministério. Ler a Bíblia Sagrada, ler os livros que são vários os livros, que ainda tem um ou outro que eu não terminei de ler. A maioria eu já li, mas tem um ou outro que dos lançamentos eu não terminei de ler. Dar sequência direitinho na minha leitura da Bíblia anual. Ajustar o que eu posso ajustar nas declarações. Cuidar da minha família. Cuidar da saúde. Outra coisa que nós recebemos de direção e decidimos. 30 dias sem doce. Que isso, bispo? Uma vez eu fui arrancar o açúcar, mas de tudo. Eu comecei a ter tremedeira. Falei, acho que não dá. Tem que ter um equilíbrio. Mas doce, dá para viver sem doce. Dá para trocar o doce pela fruta. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ali, o Senhor nos deu várias direções para nós nos purificarmos. Aí alguém manda mensagem para mim, eu gostei, eu amei, a pessoa teve coragem de virar para mim e falar, bispo, estou nesse espírito. Cortei a masturbação, cortei a pornografia também. Falei, uau, é isso aí.
cortei. Aí alguém vai falar, nossa, bispo, como assim? É purificação? É para a pessoa se limpar? É para sair do velho padrão? É para sair do velho sistema? Aí a gente vai se enganando, né? Quantas vezes nós já pregamos aqui que nós precisamos ter na nossa vida, diga comigo, o fruto do Espírito. Vamos ler sobre eles? Então vamos lá. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Ainda eu não sabia que eu ia pregar essa palavra na quarta e essa semana. E a gente está num trabalho com os obreiros, que está formando o novo grupo agora, trabalhando exatamente o fruto do Espírito. E se você quiser trabalhar de forma mais profunda, eu não vou ter tempo para fazer isso aqui num culto, nesse período que eu tenho aqui. Então, o que eu te aconselho? Eu te aconselho você vir aqui, pegar esse livro da Bispa aqui, Troque Tudo por Amor. Quem tem esse livro? Quem não tem? Você quer trabalhar o seu caráter? Você quer trabalhar a parte de relacionamento? Você quer aprender a se relacionar? Você quer ser cheio do Espírito? Esse livro é fantástico. Claro, todos são, mas cada um direcionado para algo. E aí nós temos lido ele no trabalho de formação, que tem aberto a mente assim, de forma incrível. Por quê? Porque eles estão descobrindo qual desses valores, qual dessas virtudes eu tenho ou eu não tenho. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou ler e você responde para você. Então olha a pergunta. Qual dessas 9 virtudes você tem e quais ainda você não tem? Então vamos ler aqui, ó. Diga comigo: amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência. Diga benignidade, que é a amabilidade. Diga bondade, fé, que é a fidelidade. Continua comigo: mansidão e temperança, que é domínio próprio. Então, vamos de novo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual que é o propósito de eu ler para você o fruto do Espírito? É para deixar claro para você que o problema de muitas pessoas, o problema onde muitas pessoas acabam se desequilibrando e não têm domínio sobre as suas emoções e sentimentos, é porque falta na vida dela aplicar, crescer, praticar o fruto do Espírito. Começa por amor e termina por domínio próprio. Domínio é para dominar quem? Eu tenho trabalhado para dominar quem? Quando você perde o controle do teu marido, da tua esposa, do teu filho, de alguma coisa, como é que você fica? Você desequilibra? Claro. Se você trabalha para querer dominar alguém, claro que você desequilibra, porque você perdeu o controle, você quer ter as rédeas, não é da sua vida nas suas mãos, você quer ter as rédeas, o controle dos outros. De cada área, do seu jeito, da sua maneira, e não é assim que funciona. Então, Deus fez 7 promessas a Abraão. E quando ele falou com Abraão,
Ele não falou primeiro falando das promessas. Ele falou primeiro dizendo, eu tenho uma direção para te dar. Você quer que as promessas se cumpram na tua vida? Então você vai ter que sair. Aí está o problema de muita gente. Ele não quer sair. Ele não quer se limpar da mentira. Ele não quer se limpar desse mundo. Ele quer estar dentro da igreja ouvindo música secular. Ele quer estar dentro da igreja, mas envolvido com as coisas lá de fora. Ele quer estar dentro da igreja, aí alguém vai falar, bispo, mas o senhor vê alguma coisa em rede social, essas coisas, quando o senhor estava vendo? O senhor viu alguma coisa? Não. Eu estou sempre atento. Mas todas as coisas me são lícitas? O que o Espírito deixou claro? Não convém. Você não precisa disso. Mas como, bispo? Dá para viver a vida sem o quê? Você tem que escolher o que você quer. Ai, bispo. Então, talvez você veio de uma família onde o teu padrão, o padrão dessa casa é a fofoca. Vocês gostam de falar da vida dos outros. Gostam de falar de parente. Gostam de entrar em rede social. Para quê? Rede social é para mostrar a vida de quem? Se não é para usar a minha rede social para evangelizar, para ganhar almas, para acrescentar algo na vida das pessoas, então para que eu vou ficar com uma coisa que não está me ajudando? E aí essa falta de domínio próprio, escute. Quem tem problema, eu vou dar detalhes. Ai, eu tenho problema no intestino. Ai, eu tenho um problema assim, às vezes eu passo mal, às vezes algumas coisas. Pode ir mais fundo, pode ir mais fundo que você tem um problema. É um problema espiritual que está relacionado a um descontrole nas suas emoções. Porque a impulsividade, por exemplo, eu vim de uma família aonde o padrão lá era desviar o foco, desviar recursos que era para se canalizar, para comprar as necessidades de casa, para se fazer as coisas certas, e muitas vezes se desviava para uma vontade própria. Isso não tem a ver com as emoções? Tem ou não tem? Isso não é uma impulsividade? Isso não são pessoas que são guiadas? Alguém vai falar, nossa, eu tenho um mal na minha vida. Tem mesmo. Um descontrole. Que a hora que você vê, você já torrou seu dinheiro, você já gastou seu dinheiro, você está gastando mais do que você ganha. Eu ainda estava numa reunião do Bispo Fernando essa semana, ele estava falando alguma coisa, acho que eu estava no culto. E aí ele estava falando de dízimo, tal, e eu anotei lá assim, tem gente que ele não é, o problema dele não é que ele não dizima. O problema dele é que o devorador dele, o nome dele é eu gasto mais do que eu ganho. Quem está falando aqui é alguém que já apanhou demais na vida nessa área. Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual desses está faltando na sua vida? Porque amor não é o quê? Amor é o quê? Amor é o quê? Amor é mandamento, amor não tem a ver com o que eu estou sentindo. Se realmente eu amo a minha família, eu me importo com ela. Gozo, que é a alegria. Você pode dizer que você é uma pessoa que vive alegre? Ou você é um carrancudo, mal-humorado? Até para sorrir, olha para quem está do teu lado, vê se ele é de sorrir. Só de eu falar isso, você vai saber se ele é de sorrir. Às vezes você fala uma coisa, você olha para ele,
Não tenho motivo para sonhar. Mas por quê? Porque o que ele está reagindo aí agora tem a ver com o seu estado interno, do seu espírito. Com o que acontece dentro dele. Então, para ele dizer eu estou alegre, ele tem que ter recebido uma promoção, ele tem que ter feito uma viagem, ele tem que ter sido elogiado, ele tem que, alguma coisa da parte externa tem que ter acontecido para ele poder dizer que ele está alegre. E não tem a ver com isso. Diga comigo, a minha alegria vem do meu relacionamento com Jesus. Diga por saber que o meu nome está no livro da vida e eu estou me relacionando. Diga com Ele, eu estou crescendo na comunhão, na intimidade. Quando você descobre que a tua mente está melhor, que você está crescendo, que você está evoluindo, que você está aprendendo, que você não está caindo mais nos mesmos buracos, isso não te deixa alegre, não te deixa realizado? Mas e quando você vê que você não está evoluindo, você não está crescendo, como é que você fica? Indignado. Há uma indignação dentro de você. Eu não aceito eu estar aqui dizendo que eu sou um cristão e a minha oração, a minha busca a Deus não está produzindo fruto, não está tendo resultado. Eu não aceito isso. Será que é assim que a gente vive? Porque por muitos anos da minha vida eu aprendi a ser muito passivo e acomodado. Viver de braços cruzados, esperar alguém fazer alguma coisa por... Meu Deus, alguém fazer alguma coisa por mim para eu poder fazer. Ixi. Quantas vezes? E a paz? Gente... Quem não tem paz, ele vive para tirar a paz dos outros. É incrível isso. Como é que pode? A pessoa não tem paz, ela está para tirar a paz do outro. E paz não tem a ver se está tudo bem na minha vida ou não está. A paz, ela independe do momento que eu estou vivendo. Então eu estou no olho do furacão. Sadraque, Mesaque e Abednego ia cair na fornalha de fogo ardente. Como é que eles estavam antes? Como é que eles estavam? Daniel ia ser jogado na cova dos leões. Como é que ele estava antes? José injustamente foi parar na prisão. Como é que ele foi para a prisão? Arrancando o cabelo da cabeça, desesperado. Ele foi. Sim, eu fui injustiçado. Eu fui prejudicado. Mas aonde ele estava lá na casa do Potifar, ele cresceu tanto que já não tinha mais lugar, não tinha mais espaço para crescer. A única coisa que o Potifar ele tinha que cuidar era do que ele comia. Aí ele vai para a prisão e lá na prisão o José cresce de tal maneira que quem era o responsável da prisão falou, meu Deus do céu, eu vou dar tudo, assim, a liderança, eu não estou vendo um problema de eu entregar para esse rapaz me dá um descanso, esse rapaz me dá um alívio. Ele cresceu de tal maneira no cárcere, na prisão, que dali ele se tornou governador. E por que ele conseguiu crescer? Porque ele era desequilibrado? Alguém consegue crescer no desequilíbrio? Gente, quantos de vocês eu poderia pedir aqui? Levanta a mão para mim. Quem já estragou a sua vida sentimental por causa de emoções, de sentimentos, por causa de ouvir mentiras, bobagens, quem que já teve ou tem problemas de relacionamento por causa de sentimentos, por causa de emoções, por causa de descontrole, por faltar o domínio próprio? Quantos que estão com problemas sérios de saúde, porque não tem domínio sobre as suas emoções? Acho que seria difícil alguém que não levantasse a mão
quem já não teve. Mas se você tem problema nessa área, você precisa parar e fazer uma pergunta agora bem simples para você. Feche os olhos. Diga comigo, qual nota eu dou para a minha mente? Qual nota você dá para a sua mente? De 0 a 10. Que nota você dá para a sua mente? Você pensa tudo que vem à sua cabeça? Se passar uma mulher na rua, você já está... O pescoço já está entortando. Vem uma imagem, vem alguma coisa, você já está pensando no problema, pensando na dificuldade, pensando naquela crise, pensando. Agora pode abrir os olhos. Que nota que você deu para sua mente? É uma mente que está sempre rebatendo, combatendo, tendo estrutura. Não vou pensar nisso. Não vou alimentar. Bispo, veio de um jeito assim. Eu sei, tem vezes que você tem que clamar com mais força o sangue de Jesus. Tem vezes você tem que pegar um azeite. Meu Deus, o que é isso aqui? Tá quebrado isso aqui. O que é isso aqui? Que é isso aqui que está vindo na minha mente? Por que eu estou sentindo isso aqui? Não é meu? Quando a pessoa ela não tem esse entendimento, essa maturidade, ela já vai falar, é porque minha esposa, é porque meu marido falou isso, é por isso que eu estou assim. Não tem a ver com o esposo, com esposa, com filho, não tem a ver com questão externa, não tem a ver com nada disso, é porque está faltando o que eu acabei de falar para você, o fruto do Espírito. Tudo que nós estamos lendo aqui está relacionado ao modo como lidamos conosco e com as pessoas. Aí aqui, longanimidade, benignidade, bondade. Você se considera uma pessoa longânima? Que está muito relacionado, né? É paciência. Você é uma pessoa paciente? Ou você rapidamente perde a paciência? Tiram a tua paciência facilmente, roubam, te dizem que seja... Eu não vou ter tempo para poder, né, igual a gente está fazendo o trabalho, teria que me aprofundar aqui para dar mais e mais detalhes. Mas diga comigo, se eu não controlo o que eu penso, o que eu sinto, diga, eu nunca terei uma vida grandiosa. Você não vai ter, você não vai sair do lugar. Lembra da palavra que a bispa pregou em 2023 sobre pensar grande? Quem lembra? Quem lembra da palavra que ela pregou sobre o Pedro lançar as redes em águas profundas? Quem lembra? Ainda o bispo Natan deu algumas pinceladas na segunda-feira, que foi feriado. E se você para analisar Pedro, tudo que estava relacionado à pesca, ele entendia, ele conhecia. Tudo. Só que ele estava vivendo um momento onde tudo que dava a ele vantagem não estava tendo resultado, toda aquela vantagem. Chega Jesus, prega a palavra, ele ouve a palavra, porque ele tinha cedido o barco dele para o Senhor. Você já cedeu o seu barco para o Senhor? Você tem cedido o seu barco para o Senhor poder pregar a palavra?
O seu barco está sempre à disposição do reino, está sempre à disposição da palavra, para ela ser levada, para ela ser pregada, para ela poder atingir outros corações, outras vidas. Você pode dizer? Seu barco, seu material de trabalho, seu dinheiro, tudo. Você tem disponibilizado, dado condições para que a palavra, para que o evangelho, para que essa mensagem poderosa, transformadora, ela chegue na vida de outras pessoas que ainda precisam disso? Bom, Pedro pega, cede o barco, Jesus prega a palavra, ele termina. E ele vira para o Pedro e fala: vamos para onde as águas são mais fundas. E quantas redes o Pedro lançou naquele dia? Ele lançou uma rede. Mas o meu ponto hoje não é a rede. O meu ponto é que o Pedro, ele ouviu Jesus falando para ele lançar as redes, e ele falou assim: Senhor, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu me empenhei, que o Senhor não tem noção que eu fiz aqui para dar, eu dei guinadas para dar certo isso aqui. Mas por causa, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou confiar numa coisa que eu nunca confiei de verdade. Eu vou seguir uma direção que eu nunca segui da maneira que eu vou seguir agora. Sobre o quê? Eu vou colocar agora na minha vida, eu vou colocar agora na minha empresa, eu vou colocar agora na minha profissão o que eu nunca coloquei. Eu coloquei a minha expertise, eu coloquei meu conhecimento, a minha experiência, eu já coloquei tudo e não deu certo. Mas agora eu vou colocar a tua palavra. Quando ele colocou em prática a palavra que o Senhor deu a ele, como é que aquela pesca foi? Como foi aquela pesca? O que tinha então naquela palavra e naquele barco? O que tinha? Diga: unção, favor, poder. Gente, eu estava ouvindo algo ontem, e eu vou dizer uma coisa aqui para quem, principalmente para quem está aqui. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui, preste bastante atenção. Você pode estar perdendo lugar para muitas pessoas aí, que às vezes elas gostariam de estar aí aonde você está. Tem gente que daria tudo para poder estar sentado aonde você está sentado. Tem gente que gostaria de poder ir na igreja, no ritmo que a igreja trabalha, de ter culto praticamente todos os dias. E ela não pode, porque ela está à distância. Mas tem gente que tem acreditado na unção, ela tem acreditado na palavra, ela tem crido na palavra com a força da vida dela, que ela acredita que quando uma palavra sai desse altar, quando libera-se uma unção, é como que ela estivesse vestindo literalmente uma roupa. Porque todo mundo aqui está o quê agora? Todo mundo está o quê? Imagina essa roupa, põe a mão na sua roupa assim, fala assim comigo, essa roupa, eu posso compará-la com a unção. Quando você tem a unção de Deus, o que essa unção ela faz? O que ela faz? E agora para onde eu vou, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho unção, eu tenho uma bênção. Quando eu reconheço isso na minha vida, que foi o que o Senhor trabalhou com Abraão. Abraão, eu vou te tornar a própria bênção. Eu vou vestir você de uma roupa, de um poder de bênção, porque a terra para onde eu estou te mandando, ela é maldita, mas a bênção não está na terra, a bênção está contigo. A hora que você chegar lá, você e os seus descendentes vão mudar essa terra e vai se transformar numa terra tão bendita, tão abençoada.
que quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem abençoar vai ser abençoado. E isso não está de pé até hoje? Isso não é sustentado até hoje? Quem é que possui a maior riqueza dessa terra? Os judeus. Mais de 50 e poucos por cento está na mão deles. E isso existe hoje por causa dessa bênção, dessa promessa que o Senhor liberou sobre a vida de um homem que ele não tinha um papel para se agarrar. O que Deus deu ao Abraão para ele poder se agarrar? Hã? O que o Abraão tinha? Ele tinha Bíblia? Tinha pergaminho naquela época? O que tinha? Hã? Diga comigo, Abraão se agarrou a uma palavra. Diga, ele só tinha um jeito. Ou ele cria e se agarrava à palavra, ou nada daquilo aconteceria. E ele fez o quê? O que é que o Senhor falou? Está aqui. Teve alguns momentos que ele relutou, mas ele se agarrou à palavra. O que o Pedro fez? O que o Pedro fez? Quando ele pegou aquela palavra, ele creu naquela palavra. Veio, diga comigo, veio. Diga comigo, veio. Eu creio que vai vir. O que você está precisando vai chegar. O Senhor vai mandar, o Senhor vai enviar. Veio. Tantos peixes que ele teve que dar um grito, subiar lá, não sei como é que foi o sinal que ele deu lá. Ele deu um sinal lá, outro barco, pelo amor de Deus, aqui, porque esse aqui já está cheio. E é engraçado, né? Nós já pregamos sobre isso. O Pedro, o barco dele transbordou e ele teve condições de poder transbordar o outro barco também. Teve perdas? Teve. Por quê? Porque ele usou uma rede. Mostrou que ele ainda não estava preparado, estruturado o suficiente para viver o que Deus tinha com ele. Que aí é onde eu entro nessa leitura. Eu não vou ter como gastar tempo aqui no fruto do Espírito, como eu te disse. Depois adquire o livro, você pode depois meditar com mais profundidade. Mas Isaías 54, para eu terminar, para a gente orar. Diga comigo, pense grande. De novo, pense grande. Diga para você, a partir de hoje, eu vou pensar grande. Quando Deus liberou aquelas palavras para Abraão, era para ele pensar pequeno ou grande? Deus deu ao Abraão quantas imagens grandiosas? 2. Era para ele contar o quê? O pó da terra. E era para ele também contar o quê? Se ele pudesse. Alguma vez você foi na praia e começou a contar ali? A areia da praia? Hã? Dá para contar as estrelas do céu? Se você puder contar, assim vão ser os seus descendentes. Deus deu 2 imagens grandiosas para ele se agarrar. Você vê que coisa? Ele não tinha papel, não tinha Bíblia, não tinha nada. Ele tinha uma palavra. E ele ficou com o quê? Que palavra que você tem aqui guardada no teu coração? Quando você começa a meditar nela, começa a pensar nela, falar dela, aquilo queima, aquilo ferve dentro de você. O que você tem aí? Que você vai viver, que você vai tocar. Porque o Senhor diz, pense grande, cante. Cante, mulher estéril. Que nunca teve filho. Pode cantar. Encha o ar de canções. Você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diz o Eterno. Olha o tamanho da promessa. Limpe o terreno para onde? Para as suas tendas. O que eu comecei o culto falando? Sai
Sai. O que tem que sair? O que você tem que limpar? O que você tem que tirar? Limpe o terreno para as suas tendas. Tem que sair o velho para poder entrar o quê? Então limpe. Ei, você quer coisa? Quem quer coisa nova? Quem quer viver coisas novas? Porque a promessa para esse ano é que o Senhor vai fazer algo novo. É vinho novo. Então precisa ter um odre, uma mentalidade. Não dá para viver com o velho padrão. O bispo Fernando, assim, o que ele pregou de quarta-feira para cá, falando a respeito daquela mentalidade, aquele padrão errado, fracassado de Ananias e Safira, que reteve uma parte do dinheiro. Quem ouviu essas mensagens? Aí. Uma atrás da... Ele pregou. Ali, meu Deus do céu. E Deus foi dando revelação, foi dando direção. O que ele quer fazer era um mover. A igreja estava no momento de um mover poderoso. Nós estamos no momento definidor. Eu quero te dizer que nós estamos no momento definidor. Quem não quer sair deste velho padrão, não vai só ficar para trás. Não é só, eu vou ficar para trás. Deus, Ele falou na palavra de quarta, eu vou enterrar. E é os jovens quem vai enterrar. Esses que quer permanecer nesse velho padrão. Quer fazer do seu jeito, quer buscar do seu jeito, quer lutar do seu jeito, quer tudo do seu jeito. Eu tenho conversado com muitas pessoas ultimamente, e você sabe o que elas têm falado? Tá difícil, isso, aquilo. A hora que você vai perguntar, e aí, você está indo na igreja? Isso. Então, eu só ouço coisa boa de quem está na igreja todo dia, não perde culto. Se ele perde, assim, é atípico. Por quê? Porque ele decidiu vir para o lugar mais alto. Ele não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Ele está entendendo que é momento, é tempo de limpar o terreno. Para nossa parte interna, isso foi aberto para a igreja, para você, é momento de purificar. É momento de purificar. Então vamos purificar, vamos desintoxicar, vamos tirar tudo. E vamos fortalecer coisas que não foram fortalecidas. Porque você fica feliz quando você vive desequilibrado? Quando você vê sua vida desequilibrada? Quando você vê as coisas do mesmo? Você fica feliz? Você fica realizado? E aí o que você faz depois disso? Quando você escorregou aonde você não devia escorregar? Quando você cedeu para aquilo que não deveria ceder? E aí, o que você faz depois disso? Você pode não estar ouvindo o que eu estou falando. Você pode não prestar atenção nessa mensagem. Você pode não dar crédito ao que está sendo dito. Mas você pode ter 100% de certeza. Quem está levando a sério. Quem não está brincando com Deus e brincando com a sua vida. Os resultados que ainda não viveu esse ano vão viver. E não estou dizendo que vai... eu vou viver quando chegar aos 52 dias. Não, querido, é para agora, é agora. Deus está fazendo agora. A honra é de Jesus. Deus está com urgência, Ele quer fazer agora. Quando a gente ouve a bispa nas reuniões... Você já deve ter visto a bispa aqui falar, meus filhos, pelo amor de Deus, é agora. Você vai perder o portal agora. Lembra que ela falou sobre isso? Que Deus falou isso para ela? Você vai ficar de fora. Você vai amanhã se arrepender. Você vai ficar de fora mesmo. Você vai jogar fora essa oportunidade. Você está achando que você tem mais tempo. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Você não sabe se você vai estar aqui no culto de domingo às 9 horas da manhã. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. E você está achando que você tem tempo ainda para fazer do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Limpa o terreno. É tempo de purificação, é tempo de limpeza. Amplie suas tendas, pense grande. Estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar do que, igreja?
de bastante espaço para a sua família em crescimento. O ministério está em crescimento. Aqueles que estão levando a vida a sério com Deus estão em crescimento. Você pode entrar nesse mover ou você pode ficar de fora. Mas se você estiver vivo, você vai dizer: puxa vida, eu não acreditei no que estava sendo pregado. Que foi igual aquele homem, não vou lembrar a passagem, mas lembra que em 24 horas a condição daquela cidade ia mudar? Lembra que o Eliseu liberou a promessa, a palavra? Em 24 horas as coisas vão mudar aqui. E não teve lá o homem lá que ele acabou duvidando. Calma, isso aqui vai, é impossível uma coisa, né? Então você vai ver, ainda você vai ficar vivo para ver. Mas você não vai desfrutar, porque você foi incrédulo. Porque você não acreditou na palavra do Senhor. Porque você não creu. Limpe o terreno para suas tendas. Amplie suas tendas. Pense grande. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras. Isso vai acontecer. O ministério vai tomar posse de nações inteiras. Isso é só uma questão de tempo. Vai tomar posse de nações inteiras. Vai repovoar cidades. Tem muitas cidades aí que abandonaram. Não tem alguém na brecha. Não tem alguém lutando. Não tem gente cuidando. Não tem gente dando a mensagem pura, genuína para essas pessoas. Mas Deus vai usar o ministério. Nós vamos chegar lá e vamos repovoar essas cidades. Nós vamos salvar essas almas. Nós vamos. Diga comigo, não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Não, você não vai ser decepcionado e você não vai passar vergonha. Você está achando que o que está sendo dito vai cair por terra, vai cair no esquecimento, não vai acontecer? Quem viver, verá. O que diz lá no Salmo, acho que é 108, se não me falha a memória, que a bispa ainda falava no programa: não morrerei, mas eu vou viver, eu vou ficar vivo para viver igual Caleb. Eu vou viver tudo que o Senhor tem comigo. Mas eu preciso dar condições. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. A palavra é sai. Tem um padrão aí que o senhor não quer mais. Tem um modo de pensar que o senhor não quer mais. Eu quero que venha aqui à frente o pessoal do batalhão. E você que diz assim, bispo, eu vou ter a humildade e eu vou fazer isso hoje. Eu vou vir aqui na frente, eu vou pedir para um deles orar por mim, impor as mãos sobre mim, para me ajudar. Mas foi uma coisa que eu falei para alguém esses dias. Alguém virou para mim e falou: bispo, o senhor acha que eu preciso fazer uma campanha de 7 semanas na sexta-feira? Aí ela apresentou o problema para mim. A hora que eu ouvi, eu falei para ela assim: olha, terminei de orar por você, eu falei: olha, é o seguinte, você não precisa de campanha. O que você precisa ver é que você está tendo alguma área aonde ela está tendo poder de descontrolar você. Outros precisam abandonar a sua vida de pecados. Outros precisam urgentemente limpar seu celular, seu computador. Limpar, talvez entrar em casa e fazer um limpa. Faz um limpa lá.
Talvez tem coisa lá que você não usa mais, está lá encostado. Vai fazer alguém feliz, vai fazer seu vizinho, um parente, alguém. Abençoar alguém. Limpa. Você gosta de telas? Você não consegue viver sem telas? Você já sai de um culto, por exemplo, como esse, ou de domingo com a bispa, você já está na tela, você já está nas redes, sai, você percebe que você não tem controle. Se tiver no teu celular, você vai abrir, então tira. Corta. Igual alguém virou para mim e falou: bispo, estou me levantando, estou orando com a família. Estou orando com a minha família. Estou acertando essa área. Eu não estava orando com a minha família, eu estava fechado com a minha família. Agora eu decidi, eu vou orar com a minha família. Você não está orando com a tua família? Então arruma, acerta isso, coloca as coisas em ordem. Ei, é tempo de purificação. Eu não sei o que o Espírito Santo vai nos dar no domingo. Eu creio que, assim, é uma mensagem que o Senhor está nos dando atrás do domingo passado. O Senhor falou a respeito de nós termos intimidade, para termos uma vida santa, e assim termos autoridade. Mas como eu vou ter autoridade? No mundo espiritual, vou ter autoridade sobre alguma área da minha vida. Eu não tenho intimidade, eu não me relaciono com Deus. Se eu cortar o som aqui agora, eu não vou fazer isso. Mas se eu cortar o som aqui agora, eu começar a falar aqui no altar, quem está um pouco mais longe de mim não vai me ouvir. É ou não é? O que ela teria que fazer se eu cortar o som aqui? O que ela teria que fazer? Por que alguns de vocês não estão ouvindo mais a voz de Deus? Porque estão distantes dele. Porque Deus não vai ficar gritando. Para ele falar com você, ele precisa que você esteja mais perto dele, mais próximo. E talvez só você que ainda a tua ficha não caiu. Você está nervoso demais, você anda falando bobagem, você está brigando demais. Talvez em casa vocês não estão se entendendo. Talvez teu filho, ultimamente tem talvez dado um pouco mais de trabalho para você. Talvez você tenha se sentido mais oprimido, mais cansado. É só você que não está vendo. Você percebe que você não está conseguindo lidar com os teus relacionamentos. Ainda te importa. Ixi, se tem um trem que o capeta conseguiu roubar demais na minha vida, foi nessa área. Por causa de amargura, por causa de rejeição. Então você diz assim: bispo, eu não estou conseguindo controlar minhas emoções. Estou comendo demais, estou dormindo errado. Ao invés, ainda que você falasse, né? Eu estou ficando um pouco mais para orar. Ou eu estou acordando mais cedo para orar, para buscar mais a Deus. Não, eu estou na televisão até de tarde. Gente, é incrível. Tem gente que sabe que ele tem que estar aqui 9 horas da manhã. Sabe o que ele faz? Ele assassina o final de semana dele, ficando na televisão de sábado para domingo. É incrível uma coisa dessa. Eu já cheguei a ter que falar para o obreiro: por que você está chegando atrasado no culto? E ele não falar, e depois o familiar dele chegar e falar: não, eu vou falar para o senhor por quê. Ele não falou para o senhor? Porque ele fica na televisão até de madrugada. Tem dia certo, tem hora certa, tem momento certo para assistir algo saudável. Mas é incrível. Você vê que é um demônio mesmo, é uma coisa para roubar a pessoa mesmo. Para ela chegar aqui no culto do domingo e estar dormindo. Não, isso não está certo. Você está vendo quanta coisa? Eu não tenho mais tempo. Eu preciso seguir com o trabalho. Mas isso aqui você pode abrir o leque. Abre o leque. Fecha os olhos um minuto, por gentileza. O que tem que sair da tua vida hoje? O que você tem que se livrar hoje? O que você tem que cortar hoje? Que está desequilibrando, está roubando, está prejudicando. O quê?
o que está prejudicando a tua vida espiritual. E aí você chega aqui, você não tem força para orar. Você chega aqui, você não tem força para clamar. Você não consegue se equilibrar. Eu não entendo por que eu estou caindo nos mesmos erros. Porque você está igual Sansão. Passa uma noite com a prostituta e depois no outro dia pega a porta, bota no ombro e leva para o alto da colina. Não, mas Deus está comigo, Deus está me usando. O que adianta? Você já pensou, eu estou aqui no altar pregando a palavra. Estou aqui no altar pregando a palavra e eu ter passado horas e horas do meu dia, da minha semana, da madrugada, me envolvendo com aquilo, assistindo aquilo, que não vai me agregar, não vai me acrescentar em nada. Como eu vou poder vir aqui no altar? É por isso que muitas pessoas estão espiritualmente em declínio, estão declinando, estão retrocedendo, o amor está esfriando. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém, olha que loucura, os pais não querem ir para a igreja, escuta, com os olhos fechados, os pais não querem ir para a igreja, os pais não querem ir para a igreja, não querem firmar com Jesus. Eu já lutei, a igreja já lutou, várias pessoas já lutou. É alguém próximo a mim. Resumindo, de repente do nada a criança engole uma pilha, entra num centro cirúrgico e está lá entre a vida e a morte, tentando reanimar a criança. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Quando a palavra não é o bastante, e às vezes Deus vai mexer com aquela criaturinha de 7 anos, inocente, que não tem nada, não tem culpa pelas decisões e pelas escolhas dos pais. A hora que foram me mandando as mensagens e as fotos, eu não sei se ao mesmo tempo aquilo queria me emocionar, mas ao mesmo tempo queria me... Meu Deus, mas que é isso? Bispo, eu preciso de oração. E eu vou ser sincero, eu ainda não estou equilibrando. Eu tenho uma certa dificuldade nessa área. Eu vou ter a humildade de reconhecer isso, que eu não aprendi, eu não cresci, eu não mudei nessa área ainda. Eu preciso de ajuda nessa área. Então eu quero que você venha aqui na frente, recebeu essa oração, essa imposição de mãos. Você tem essa humildade, você reconhece. Não, eu preciso. E o pessoal do batalhão vai chegar aqui, pergunta o que é para ajudar ela, para orar de forma específica. De forma específica. O problema não é errar. O problema é você perceber que você está caindo na mesma área, você está caindo no mesmo ponto. Pergunta, e você vai orientar ele depois, você vai orientar ela depois. Espera aí, vou orar por você, vou impor as minhas mãos, vamos expulsar. Se tem demônio, se tem capeta aqui, nós vamos botar para correr. Nós vamos repreender esse mal aqui agora. Nós vamos expulsar. Tiver mais obreiros da libertação, venham para me ajudar na oração. E os que não estão recebendo oração, vem aqui mais perto do altar para mim, por gentileza, para eu identificar você. Você tem que ser sincero. Se você vive de imagem, se você se preocupa com o que os outros vão pensar, vão falar, mas vamos lembrar, Naamã, ele era um poderoso guerreiro, e ele dava vitória à Síria, mas quando ele chegava em casa,
E ele tirava a armadura. Ele era um homem leproso. Ele tinha uma lepra na vida dele. E talvez é o que está acontecendo. Isso. Vocês estão aqui na frente. Coloca a mão no coração. Senhor, eu quero dar uma ordem agora. Vai passando com teu sangue. Vai passando com teu sangue. Vai passando com teu sangue agora. Ela veio à frente para receber uma oração. Ela veio à frente para receber uma imposição de mãos. Tem algo que está desequilibrando ela. Tem algo que está roubando a vida dela. Ela ainda não desenvolveu o domínio próprio. Ainda há uma impulsividade. Ainda há, Senhor, talvez um padrão velho, antigo, errado. Talvez ainda há uma crença. Ainda ela acredita em mentiras. Mas eu ordeno agora, vai queimando. Vai queimando agora. 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 Todo mal, toda opressão, toda força negativa e contrária contra a vida dela, eu ordeno agora. Essa mentira, ela vem acreditando em mentiras, ela vem crendo em mentiras, ela vem dando lugar às mentiras. Olha aqui para mim. Eu percebo que não adianta eu seguir com a oração. Olha aqui para mim. Por que você veio à frente? Porque você se identificou com a palavra, amém? Agora, a Bíblia diz, o ladrão vem para fazer o quê? Para primeiro fazer o quê? Roubar. Por que que você ainda é roubado na mesma área? Então eu vou dar meu exemplo para te ajudar. Uma vida toda, a hora que terminar aí os obreiros da libertação, pede para o pessoal ficar aqui na frente para me ouvir. Uma vida toda, eu fui altamente dependente emocional. Depender emocional, você sabe o que é essa dependência? Sabe ou não sabe? Eu era dependente emocional da minha esposa. Eu era altamente dependente emocional. Uma dependência que ela travou a ser minha vida por muitos anos. Por quê? Porque eu estava acreditando que eu não tinha esse problema. Que não era esse problema. E eu ouvia palavras, ouvia direções, ouvia mensagem. Não entrava. A palavra não entrava. A palavra batia e voltava. Batia e voltava. Batia e... Por quê? Porque tinha um padrão errado lá. Então, um dia, eu falei, eu não aceito mais ser fraco, vencido nessa área. Entrou um espírito de indignação dentro de mim. Lembra do Saul, que ele ficou furioso? Lembra? Diga comigo, eu preciso ficar furioso, furiosa contra essa situação. Diga, eu não aceito ser assim, porque eu não sou assim. Lembra um exemplo que a bispa deu, que o Espírito Santo falou com ela? Cléo, você não é assim, você foi ficando assim. Por quê? Porque tudo é um padrão. Se esse livro, eu tenho que colocar ele aqui, e eu coloco ele fora do lugar,
ou 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que você acha que vai virar? O que vai virar na minha vida? Diga um padrão. De novo, um padrão. Vai virar o quê? Vai virar o quê? Um padrão. Um padrão certo ou errado? Por que errado? Porque qual é o lugar dele? Qual é o lugar certo? Aqui? E aonde eu acabo deixando? Por passividade? Por preguiça? Por má vontade? Por procrastinação? Por acreditar numa mentira? Quantas vezes eu caí nessa cilada que o diabo armava, da minha esposa falar alguma coisa, ou acontecer alguma coisa, ou ela me cobrar alguma coisa, e aquilo me afetava, ou me desequilibrava, ou me fazia chorar. Por quê? Porque eu era fraco no contexto emocional. Eu não colocava, diga comigo, inteligência nas emoções. Não, eu não vou deixar essa pessoa me roubar, eu não vou. Mas você já ouviu isso, não sei quantas vezes. Mas por que isso está acontecendo ainda? Porque você não parou para lidar com isso. Quando a nossa casa tem algum cheiro ruim, e a gente não está encontrando o cheiro, de onde está vindo, mas o cheiro está lá, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Parar tudo, e se for preciso levantar tudo, mover tudo do lugar, é ou não é? Então qual que é o problema de muitos? Você não parou ainda para lidar com isso. A tua vida está tocando, a vida está seguindo, aí você olha, não, mas tô trabalhando. Não, a minha saúde pelo menos por enquanto está boa, está dando para andar, tá dando para comer. Não estou num centro cirúrgico, não estou com câncer, não estou com problema. Então está tudo bem. Não. O Espírito Santo não tinha saído de Sansão? Tinha ou não tinha? E ele ainda estava com os olhos, ou ele já tinha perdido os olhos? Já tinha perdido a visão? Não, mas espiritualmente Sansão já era o quê? Um cego. Então o que acontece com você? Você está acreditando em alguma mentira. Diga, eu não sou assim. Eu fui ficando. Diga, porque eu fui aceitando um padrão errado, que talvez eu veio do papai, ou talvez veio da mamãe, ou você aprendeu em algum lugar. Aí a palavra está vindo, está batendo e está voltando. Está vindo, está batendo, está voltando. Está vindo, está batendo, está voltando. E aí você vem no culto. Põe a mão na minha cabeça. Ora por mim. Expulsa. É agora. Vai acontecer tal. Você até dá pulinho quando a palavra ela impacta você na área. É essa área que eu mais estou precisando. Está aí. Aí eu volto para casa. Estou brigando de novo. Estou desequilibrando de novo. Estou sendo roubado de novo. Por quê? Porque eu estou acreditando no quê? Estou acreditando no quê? Diga, o diabo quer roubar a verdade de mim. Ele quer que eu acredite nas mentiras. Então se eu conversasse com cada um de vocês, eu ia falar assim para você, qual é o seu problema? Você ia me falar o problema, não é? E eu te perguntaria, qual é a tua visão para esse problema estar aí ainda? Você teria a resposta? Quem já tem a resposta? Por que você está enfrentando esse problema? Quem já tem a resposta? Está vendo por que vocês não estão conseguindo romper? Diga comigo, eu preciso falar a verdade e dar nome certo ao que me acontece. Então, por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu cedo para o que eu cedo? Porque eu estou acreditando em... O que eu estou acreditando? E aí quando eu acredito em mentiras, vai virando o quê? Uma fortaleza, uma parede, um castelo, como a bispa já sempre pregou aqui. À medida que eu estou falando, quem está entendendo? Você está mesmo ou não? O que será que você está entendendo? Que você está acreditando no quê? Numa
Então feche os olhos. Quais são as mentiras? E isso que eu estou fazendo com quem está aqui na frente é para toda a igreja. Qual é a mentira? Qual é a mentira? Fala uma mentira que você acredita. Muitas vezes, que você fala, que você pensa, que você sente. Fala. Você não vai conseguir? Você não vai dar conta? É difícil para você? Não tem solução? Não tem jeito? Você não dá conta? Você está numa idade muito avançada? Você é uma pessoa sozinha? Você ainda é uma pessoa que carrega uma culpa pelos erros que você cometeu no passado? Se eu não tivesse errado lá atrás, se eu não tivesse feito o que eu fiz, se eu não eu prejudiquei, eu alterei a minha vida. Você ainda está olhando para o passado? As emoções são eternas, crianças, elas não amadurecem. A nossa mente vive mentindo para nós. Agora fala para você, eu não sou essa pessoa. Eu cometi esse erro, eu cometi essa falha, eu escorreguei nessa área, eu cedi para esta área. Diga, Senhor, talvez por muitos anos, eu repeti o padrão do meu pai, da minha mãe. Diga, talvez, até hoje, eu nunca mudei de verdade. Talvez o meu caráter sempre foi deformado. Mas hoje, eu decido que eu vou dar nome certo ao que me acontece. Fala o que te acontece, fala a verdade. Muitas vezes eu minto mesmo, muitas vezes eu engano mesmo, muitas vezes eu provoco mesmo, muitas vezes eu enrolo mesmo, muitas vezes eu faço o corpo mole mesmo, muitas vezes eu adio. É para fazer uma coisa hoje, eu deixo para amanhã, eu procrastino. Muitas vezes eu tenho medo, eu sou covarde. Muitas vezes eu me incomodo com meu marido, eu me incomodo com a minha esposa. Muitas vezes eu não quero admitir o que está acontecendo comigo. Dá nome certo ao que te acontece. Dá o nome certo ao que te acontece. Dá o nome certo. Eu cheguei até o teu altar com esse problema. O que acontece comigo é isso. Mas eu vou sair daqui liberto hoje. Eu vou sair daqui, diga comigo, eu vou tomar as rédeas da minha vida, tomando uma decisão, que eu não vou viver mais, falando, pensando, diga cedendo, para as mesmas coisas. Então põe a mão na cabeça agora, Senhor, eu quero dar uma ordem em nome de Jesus. Essa opressão, talvez é uma brecha, é um pecado, é uma legalidade que está literalmente roubando, drenando, acabando com as forças dela. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus. Essas mentiras. Satanás, você conseguiu fazer ela acreditar nas suas mentiras. Você manteve ela abraçada a essas mentiras, mas agora ela vai se limpar, mas agora ela vai se purificar, mas agora ela vai sofrer uma libertação, uma mudança que ela ainda não sofreu. Então eu ordeno agora essa opressão, essa pressão na cabeça, esses sentimentos que quer puxar ela para baixo, que quer roubar a vida dela, que quer travar a vida dela, que quer impedir ela de acreditar na palavra. Talvez ela já desistiu, talvez dentro dela ela já desistiu, talvez nem ela acredita mais que ela vai sair dessa situação. Talvez ela olha no espelho e a imagem que ela tem dela, meu Deus, é ruim, é negativa. Talvez ela mesma vive dizendo para ela, talvez ela não fala para ninguém, mas ela conta isso para ela, que ela vai acabar morrendo,
que ela vai morrer com essa doença, que ela vai morrer com esse problema, que ela é assim mesmo. É mentira! Eu ordeno agora, essas crenças que vieram dos pais, essa maldição, essa opressão, essa carga, essa situação, eu ordeno, eu exijo, agora, em nome de Jesus, tira a mão e diga, sai, sai e sai. Coloca a mão na cabeça e diga em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não vou retroceder, ceder para sentimentos, para as minhas vontades, para os pensamentos, para as sensações, para as reações, para as pressões, para os problemas. Diga os problemas, eles não chegam. Diga para me oprimir, para me destruir, para me fazer sofrer. Diga, eles chegam até mim, para eu resolvê-los, para eu aprender a viver pela fé. Diga, para eu aprender a me alinhar com Deus. Diga, para eu ver o que eu não estava vendo. Diga, se esse problema não tivesse vindo, não tivesse chegado até mim, eu não veria os problemas de caráter, as deformidades, eu não reconheceria, eu não iria admitir, eu não iria me submeter, eu não iria me curvar diante da palavra, diante de Deus. Mas agora eu reconheço que eu não posso mudar. Diga, eu não posso mudar. Mas a partir de hoje, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, eu posso mudar. Eu estou mudando. Diga, eu estou saindo desse cativeiro. Eu estou saindo desta prisão. Solta as suas mãos. Feche os olhos. Feche os olhos. Não fala nada. Não fala nada, só solta as mãos. Agora se veja saindo dessa prisão. Se enxerga, você não caindo mais no mesmo erro. Se veja, você não vai cair mais nesse mesmo erro. Quando eu tomei essa decisão, como imaginou na sua alma, assim é. Eu vou enxergar como eu quero viver, como eu vou viver, como as coisas vão ficar. Enxerga, eu não sou mais essa mesma pessoa. Você tem que acreditar nisso. E se você não está conseguindo, se força. Se força, quem está no lugar se força, quem está na transmissão se force. Lembra que o José teve 2 sonhos? Lembra que o José enxergou? Ele creu que Deus colocaria na vida dele, ou colocaria naquele lugar. Lembra que Jacó, o Senhor deu a ele uma palavra, uma direção. Olhe e veja. Como imaginou na sua alma, como eu imagino, como eu enxergo, assim é, assim vai ficar. E eu vou estabelecer. Enxerga. Enxerga que você está saindo. Enxerga que você está saindo. Enxerga. Enxerga que você está saindo. Você está saindo. Vamos, se enxerga saindo dessa prisão, desse cativeiro. Se veja, se enxerga. Você está saindo. Se enxerga. Você não vai mais cair nos mesmos erros. Você não vai repetir mais. Se enxerga, se veja. Porque tudo é mentalidade. Eu estou mudando a minha mentalidade, eu estou mudando a minha visão. Eu estou mudando a minha maneira de pensar, minha maneira de enxergar, minha maneira de viver. O resultado vem da minha mente, da minha mentalidade. Eu não vou ter um resultado diferente se a mentalidade não mudar. E diga para você, para eu estabelecer isso, para eu manter isso, eu vou manter a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu vou manter a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu vou me manter cheio do Espírito Santo.
Se eu tiver que rasgar meu coração todo dia, eu vou rasgar. Se eu tiver que me curvar diante dele, eu vou me curvar. Se eu tiver que me entregar, eu vou me entregar. Se eu tiver que me jogar, eu vou me jogar. Se eu tiver que jejuar mais, eu vou jejuar. Se eu tiver que ler mais a palavra, eu vou ler. Eu vou me desintoxicar. Eu vou me purificar. Eu estou me limpando aqui hoje. Eu estou tomando uma decisão. Eu não vou ser mais essa mesma mulher. Eu não sou mais essa mesma pessoa. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não volto mais naquele mesmo ponto. Eu não vou mais. Chega. Eu não acredito mais nisso. Nessas mentiras que o diabo quis colocar na minha vida. Ele quis que eu abraçasse. Eu vou me relacionar com Deus. Eu vou me relacionar com Deus. Não se preocupa com nada agora. Coloca a mão no teu coração se quiser. Fala para o Espírito Santo, eu estou voltando. Eu estou voltando ao primeiro amor. Eu estou voltando à velha e antiga academia. Eu estou voltando para mais perto do Senhor. Eu estou voltando, Senhor. Eu estou voltando, Senhor. Eu estou tomando uma decisão. Eu estou me limpando aqui hoje. Eu estou tirando as redes sociais. Eu estou tirando as telas. Eu estou tirando aquelas conversas que não agregam e não acrescentam nada. Eu estou tirando. Eu estou tirando. Em nome de Jesus. Não sabe. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar. Em outro lugar. Não sabe. Não sabe viver. E onde estiver, E onde estiver, clamar pela glória. clamar pela glória, a glória de Deus e seu passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Não, eu não vou temer. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei. Não sei mais viver. Não. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Leva a tua vida espiritual para mais alto. Leva a tua vida espiritual para um lugar mais alto. Leva a tua vida espiritual para um lugar aonde os problemas, as enfermidades não terão poder sobre a tua vida. Leva a tua vida espiritual para um lugar mais alto. Leva. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Pastor Tadeu, batalhão da cura, e põe as mãos sobre ela e declara: sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam cheios agora. Sejam cheios agora. Cheios da unção, cheios do favor, cheios da graça, cheios de uma força, de um poder, de uma capacitação. Nele reveste você, Ele fortalece você, Ele levanta você, Ele ajuda você, Ele sustenta você. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, em nome de Jesus. Não sabe em nome de Jesus. E onde estiver, clamar pela glória. Clamar pela glória, a glória de
quem já pisou. Levanta as tuas mãos. Quem já pisou. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Vamos, eu quero que você agarre. Eu quero que você segure. Eu quero que você acredite. Agora eu recebo uma capa. Eu recebo uma força. Eu recebo um poder. Eu recebo uma unção. E eu não vou voltar atrás. Eu não vou retroceder. Fala pra você, eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu sou valente. Mais forte, diga eu. Sou cheio do Espírito Santo. Diga eu. Fui perdoado. A minha dívida foi paga. Diga o Senhor não me culpa pelo meu passado. Diga comigo e nem eu. Diga a partir de hoje, a minha vida será uma vida de santidade, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra. Quem sustenta a minha vida, diga, não é o mundo, não é a opinião das pessoas, não é a necessidade de impressionar. Diga, mas é a palavra de Deus. Diga, eu estou apoiado na palavra. Eu dependo da palavra. Eu não posso viver sem a palavra. Diga, eu fui criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. E diga comigo em nome de Jesus. Se o meu pai, se a minha mãe não disse para mim que eu podia, põe a mão no seu coração, diga seu nome, fala, eu posso. Você pode. Você pode. Pedroso, você pode. Pedroso, você pode. Você pode. Pedroso, se pessoas conseguiram, você também vai conseguir. Se pessoas venceram, você também vai vencer. Eu posso. Eu posso. Eu estou saindo desse cativeiro. Eu estou saindo dessa prisão. Eu não vou acreditar mais nessas mentiras. E agora, eu vou levar minha vida espiritual para um lugar bem alto. E eu nunca mais, eu vou aceitar voltar para o mesmo lugar. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você toma posse disso? Você vai aceitar? Diga comigo, eu não vou aceitar. Diga a partir de hoje, eu serei no Senhor um indignado. Diga um furioso. Diga em nome de Jesus, a partir de hoje, eu serei tudo que eu fui criado para ser. Diga, eu vou conquistar tudo que eu ainda não conquistei. Diga, mas eu vou dar condições. O que você vai fazer para dar condições? Você vai estar mais na igreja? Ou você vai estar mais distante? Você vai ler mais a Bíblia? Você vai orar mais? Você vai jejuar mais? Você vai pegar aquela rede tua de contato e você vai entrar num jejum, numa oração na madrugada, e você vai mandar para eles e falar, fulano, eu estou orando por você, viu? E eu estou declarando que eu vou ver e vou ouvir teu testemunho, viu? Manda para mim. Porque é isso que nós temos que fazer. É nos encher da coisa certa e parar de acreditar nessas mentiras. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Se você crê, você crê? Você acredita mesmo? Você não vai retroceder mais. E para fechar, só para afirmar, quem está aqui na transmissão, no lugar, com os olhos fechados, fala para você, Senhor, eu estou entrando nesse processo, nesse período de quebra de rituais,
de estilo de vida errado, de hábitos nocivos. Então agora eu vou tirar, eu estou tirando, eu estou saindo daquilo que estava me roubando. O que você está tirando então? Fala. O que você está tirando? Fala. O que você está tirando? Você vai tirar o quê? O que você vai tirar? Você vai ter só o YouTube para assistir o programa, a palavra. Você vai resgatar as palavras que você perdeu esse ano. Você vai estar mais frequente nas reuniões. Você quer ir para um outro nível, né? Eu também quero. Mas tem um preço. Daniel pagou esse preço. José pagou esse preço. Fala, todo mundo fala que quer. Mas fala. Eu estou tirando isso aqui, estou tirando isso aqui. Eu vou parar de perder tempo. Eu vou parar de ficar falando da vida dos outros. Eu vou parar de ficar enrolando no cafezinho. Eu vou parar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou focar na coisa certa. Eu vou dar condições para o Senhor me abençoar. Eu vou mudar tudo que eu tenho que mudar. Vai ser dia após dia. Todo dia eu vou ter um ganho, vou ter um crescimento, vou ter um avanço. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Você crê mesmo? Amém. Nós estamos num processo de purificação. Eu estou falando uma coisa para você, pode perguntar para qualquer um interno. Nós estamos num processo de purificação. E não tem como você não entrar e você já não começar a ver a diferença. E eu creio que você vai começar a ver a diferença. Começando a partir de agora. Porque até quem te vê fazendo algumas coisas vai falar, meu Deus, o que aconteceu com você? Eu estou num processo de purificação. Eu estou indo para um lugar mais alto. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.